Meu irmão, minha irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí na sua vida, na vida dos seus familiares aí, que Jesus esteja abençoando você grandemente, em nome de Jesus. Vamos trazer aqui agora, irmãos, um estudo sobre oração. Vamos ver como é que a gente tem que se portar em oração perante o nosso Deus, né? Como nós temos que nos comportar perante o nosso Deus, estando nós em oração. Como nós podemos fazer essas orações, né? Quais são os requisitos para nós estarmos orando, né? Para que nossa oração seja aceita por Deus. Enfim, vamos ver uma série de coisas ali, né, irmãos, sobre oração. A primeira coisa que eu friso aqui para você é a maneira errada de orar. Existe maneira errada de orar, irmão? Existe. Existe. Jesus mesmo colocou duas maneiras erradas, né? No mesmo texto, Jesus colocou duas maneiras erradas de orar. Tá? E essas estão lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Vamos ver então aqui. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Diz assim, ó: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Muito bem, irmãos, então aqui nós vemos duas maneiras erradas de orar. Bom, a primeira maneira errada de orar, a primeira maneira que Jesus condena, né? Jesus condena aqui, é aquela: não sejas como os hipócritas. Né? Por quê? Porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. São aquelas pessoas assim, irmãos, que fazem, né? Tocam trombeta, acontece tudo na volta para chamar a atenção, para que as pessoas vejam que eles estão orando. Então, irmãos, não vamos orar para que os homens vejam que nós estamos orando. Vamos orar para que o Pai veja que nós estamos orando. Para que o Senhor Jesus veja que nós estamos orando. Né? Vamos orar em secreto. Jesus disse ali, né? Entra no teu aposento e, fechando tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, irmãos, é nos humilhando perante Deus que nós vamos receber a nossa recompensa. Tá? Outra maneira que Jesus condena aqui também, né, é as repetições. Vãs repetições. E aí, irmãos, não é só aquelas repetições que a gente costumeiramente vê aí falar, né, como mantras e coisas, né, do tipo aí, mas aquela oração, né, vamos, reza 10 Salve Rainha, reza 5 Ave Maria, né, quer dizer, tu está repetindo, tu está usando vã repetição, tu não está pedindo nada, tu está repetindo uma oração que alguém te ensinou. Simplesmente isso, tu não está falando com o Pai. Tu não está colocando o teu pedido diante do Pai. Tu está repetindo alguma oração que alguém alguma vez te ensinou. Né? O próprio Pai Nosso, irmãos, o próprio Pai Nosso, que é a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, né? Já é uma repetição. Nós não podemos orar então o Pai Nosso? Não, nós podemos e devemos orar o Pai Nosso. Só nós temos que orar o Pai Nosso, mas também orar a nossa oração, fazer as nossas palavras, colocar
que nós estamos precisando diante do trono da graça do Senhor. Não adianta eu orar um Pai Nosso, porque o Senhor não vai saber o que é que eu preciso. Quer dizer, saber Ele sabe, né? Antes mesmo que a gente peça, Ele já sabe, né? Mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir da nossa boca, dos nossos lábios, Ele quer ouvir o pedido. Ele sabe o que nós estamos precisando, mas Ele tem prazer em que nós lhe pedimos. Então, vamos pedir, né, irmãos? E outra coisa, irmãos, certa feita eu estava orando, né, repreendendo um espírito imundo, e o espírito, a pessoa se aquietou e ficou ali, né? E eu tinha chegado de uma viagem, estava cansado, e alguém me interpelou, né? Pá, mas chamei aqui para te orar e se a pessoa está aí ainda, né? O demônio ainda não saiu, está aí a pessoa deitada aí, né? Ainda. Aí eu só olhei para a pessoa e disse assim: olha, a ordem foi dada e foi dada no nome de Jesus, e não é a mim que ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer porque a ordem foi dada no nome de Jesus, então ele tem que obedecer e o demônio vai ter que sair. Hora ou outra o demônio vai ter que sair. E fui virando as costas para sair. Quando fui virando as costas para sair, irmão, o demônio deixou a pessoa e a pessoa voltou ao normal, né? Se eu fosse repreender o demônio de novo, eu estaria repetindo a oração. Eu estaria, né, ordenando pela segunda vez. Aí o demônio, pô, Ricardo, tu não tem autoridade, porque tu me mandou uma vez e agora vai me mandar outra, né? Então a repetição, isso aí também é uma repetição, né? Às vezes a gente chega e ora por uma coisa, e dali a pouquinho ora de novo, e dali a pouquinho vai lá e pede de novo. Nós temos que ter cuidado quanto às repetições. Então essas aí, irmãos, são as duas maneiras erradas, né, da gente orar, da gente buscar a Deus, né? Vamos ver aqui o exemplo de Jesus. Jesus orava muitas vezes, né, irmãos? Jesus orava muitas vezes e a gente via Jesus orando, né? A gente via, a Bíblia fala, a Bíblia nos relata, né, vários momentos. A Bíblia nos relata, né, irmãos, vários momentos em que Jesus orava. E Jesus orava muitas vezes sozinho, né? Então, irmãos, nós temos que ter uma comunhão com Deus também. É nós e Deus. Nós não podemos orar só quando tem culto de oração na igreja. Ah, não, eu vou lá porque tem culto de oração hoje, então eu vou orar. Não, eu vou lá porque hoje nós vamos lá no monte orar, né? Então eu vou lá para orar. Não, irmãos, vamos fazer isso aí, mas não vamos nos esquecer que nós temos que ter um tempo com o Pai. É eu e o Pai. Não é eu lá no meio da igreja com o Pai, não. Porque Deus quer um relacionamento pessoal com nós. Ele tinha um relacionamento pessoal com Adão e Eva, irmãos. Ao cair da tarde, Deus vinha conversar com Adão e Eva. Deus vinha manter a comunhão com Adão e Eva. Então, ao final do expediente, vamos dizer assim, né, Jesus chegava para conversar com Adão e Eva, para saber como é que tinha sido o dia, o que eles tinham feito, né? Conversar. E é isso que Deus procura de nós, irmãos. Intimidade conosco. Nós temos que ter intimidade com Deus, né? Não adianta eu ficar pedindo oração, se eu não oro. Não adianta eu só orar quando estou no meio dos irmãos lá, né? Eu tenho que orar junto com os irmãos. A igreja tem que orar. A igreja tem, sabe? A oração da igreja tirou Pedro da prisão. Então a igreja tem que orar. A igreja tem que orar. Mas eu tenho que orar para ter um
relacionamento pessoal com Deus. Muitas vezes, irmãos, Jesus mandava os seus discípulos na frente, né, e ele ia orar. E várias vezes, depois da oração ali, irmãos, aconteciam milagres inexplicáveis. Aconteciam milagres inexplicáveis, né? Jesus andou por sobre o mar logo depois de ter orado sozinho no monte. Só ele. Né? Outras vezes houve multiplicação de pães e outros milagres, né? Curas. Então, Jesus fazia isso porque ele tinha uma comunhão com o Pai. Ele mantinha aquela comunhão com o Pai em oração. Olha lá em Mateus capítulo 14, versículos 23 e 25, diz assim, ó: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, quer dizer, sozinho. E chegada já a tarde, estava ali só. Era só Jesus que estava ali, irmãos. Não tinha ninguém mais com ele. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Então aqui, irmãos, Jesus se revestiu de poder ali. Jesus chegou com a sua oração, terminada a sua oração, ele foi ter com os discípulos, realizando um milagre extraordinário, andando por sobre o mar. Então, se nós tivermos, irmãos, uma comunhão com Deus, coisas maravilhosas vão acontecer na nossa vida. Coisas deslumbrantes, que a gente nem imagina. A gente nem imagina que vai acontecer. E acontece, irmãos. Por quê? Porque Deus está conosco. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, também, né? Fala o seguinte: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então aqui, veja bem aqui, irmãos, a anterior ali, ó, Jesus, né, despediu toda a multidão e subiu para o monte para orar e ficou orando, entrou noite adentro orando. Já nesse outro aqui, irmãos, Jesus levantou cedo da manhã, cedo, e foi para um lugar deserto para orar. Então Jesus procurava o lugar deserto para ele estar, ele e o Pai, para manter a comunhão com o Pai. Para manter a comunhão com o Pai. Bom, irmãos, agora então nós já vimos ali as maneiras erradas de orar, né? E já vimos o exemplo que o próprio Senhor Jesus nos deu. Vamos ver agora algumas coisas que são exigidas na oração, tá? Algumas coisas que Deus exige de nós na oração. A primeira delas é o que, irmãos? Fé. A primeira delas é fé. Mateus capítulo 21, versículo 22. Diz assim, ó: e tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então, eu tenho que crer para me receber. Não é receber para crer, é crer para receber. Eu tenho que acreditar que Deus vai me dar aquilo que eu estou pedindo. Em Hebreus 11:6 diz assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é o recompensador dos que o buscam. Então, para mim chegar a Deus, eu tenho que chegar crendo que Deus existe. Eu nunca vi Deus, mas eu tenho que crer que Deus existe. E que Ele
é aquele que me recompensa. É aquele que me dá o que eu estou pedindo. Tá, irmãos? Então, fé é uma coisa que é exigida em oração. Tá? Santidade. Vamos ver em 1 Pedro 1, 14 a 16. Aliás, eu botei até o 17 aqui. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então veja bem, irmãos, se nós invocamos ao Pai, nós temos que andar em santidade porque Ele é santo. Então santidade é outra coisa, irmãos, que é uma das exigências então para a nossa oração. Outra coisa aqui, irmãos, perseverança. Muitas vezes, irmãos, nós oramos e não recebemos na hora, né? A gente está acostumado aqui a tocar um interruptor ali e a luz acender. Tocar ele de novo e a luz apagar imediatamente, né? Apertar um botãozinho do controle lá da televisão, troca de canal, liga, desliga, né? Imediatamente. Mas Deus não é assim, irmãos. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então, quando nós formos chegar a Ele, nós temos que saber que tudo vai ser no tempo certo dEle, no tempo certo de Deus. Lucas capítulo 11, versículos 5 a 8. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar, digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa de sua importunação, ele lhe dará tudo o que houver necessidade. Então, irmãos, Jesus está dizendo aqui, que nós temos que perseverar, nós temos que continuar em oração. Tá. E em Lucas capítulo 18, do versículo 1 a 8, está escrito, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Bem, irmãos, então aqui tem mais exortações do próprio Senhor Jesus, né, para nós perseverarmos em oração. Então vamos perseverar, vamos sempre, né, buscar e nunca desistir. Não desistirmos. Ter perseverança, continuar até nós receber. Quando nós não receber a bênção, continuar crendo. Outra
Outra exigência, irmãos, e essa é uma exigência tipo a primeira, né? É uma exigência básica, né? É ser sempre em nome de Jesus. Eu não posso chegar ao Pai em meu nome, em nome de qualquer outro. Eu tenho que chegar sempre no nome de Jesus. Por que eu tenho que chegar sempre no nome de Jesus? Porque Jesus é o mediador, né? Jesus é o único mediador entre eu e o Pai, entre você e o Pai. Então as nossas orações, elas têm que ser sempre, sempre, sempre no nome de Jesus. Você quer ver uma coisa? Vamos ver lá em João capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então veja bem aqui, ó, no nome de Jesus. João 16, 23, 24 também fala sobre isso. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então, irmãos, veja bem aqui, ó. Jesus está nos orientando que a nossa oração, o nosso pedido, tem que ser sempre no nome dEle. E tudo que nós pedirmos no nome dEle, nós vamos receber. Pode não ser exatamente como a gente quer, mas vem. Em Atos, capítulo 3, versículo 6, e depois no capítulo 4, versículo 30, tem duas passagens, essas duas passagens nos dizem o seguinte: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Veja, em nome de Jesus Cristo. Atos 4:30. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome de teu santo Filho Jesus. Então, irmãos, Jesus é o mediador. Não tem que nós chegar no Pai sem ser por Ele. Ele é o caminho, não tem outro. Não tem outro. Então a nossa oração tem que ser sempre em nome de Jesus. Tá? Vamos prosseguindo então aqui, vamos mais adiante. Agora vamos ver como é que pode ser essa oração. Né? Existem vários tipos de oração. Vamos ver alguns tipos aqui, né? De como pode ser. Em Marcos capítulo 5, versículo 41, diz assim, ó, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Bom, irmãos, aqui o Jesus está então fazendo o que, irmãos? Jesus está usando o dom de línguas para ressuscitar uma menina. Provavelmente é isso aí, irmãos. Né? A Bíblia não fala que ele está usando o dom de línguas, né? A Bíblia fala que ele tomou a menina pela mão e disse, Talita cumi, que traduzido, né, significa, menina, te digo, levanta-te. E a nossa oração, ela pode ser em outras línguas, irmãos. Pode ser em línguas estranhas, línguas que nós não conhecemos. Muitas vezes, irmãos, eu não sei o que orar, e aí eu me lembro daquele trecho ali que diz que o Espírito Santo, né, nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aí eu me coloco diante do Espírito Santo e digo, olha, meu Senhor, me ajuda, eu vou orar em línguas, porque eu não sei como orar, eu não sei que direção tomar para essa oração. Eu não sei como orar. E muitas vezes nós orando no nosso entendimento mesmo, mas o próprio Espírito Santo traduz o que nós queremos, porque ele conhece o nosso coração. Então ele entra lá no nosso coração, esquadrinha o nosso coração
e traduz para o Pai o que nós estamos querendo, o que nós estamos precisando. Então, muitas vezes eu faço isso, irmãos, eu não sei como orar, então eu peço ajuda ao Espírito Santo para orar em línguas, através do dom de línguas, para mim orar em línguas, porque eu não sei como orar. Então, um jeito de se orar, irmãos, é orar em línguas. E orar em línguas, você pode estar orando, você pode estar pedindo alguma coisa, você está edificando a si mesmo. O apóstolo Paulo fala, né, que quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Tem outro jeito de se orar, né, irmãos? Ações de graça. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, irmãos, a nossa oração também deve ser de ações de graças. Em tudo dai graças, em tudo, tudo. Até na perseguição dai graças. A oração também pode ser de louvor e adoração. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então aqui, irmãos, a primeira parte do Pai Nosso, o que o Senhor está fazendo? O Senhor está adorando e louvando ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Tá? Uma hora eu vou trazer um estudo também, irmão, sobre o Pai Nosso. Né? O tipo de oração que está no Pai Nosso. Orando, né? Como no Pai Nosso. Então, a primeira parte é glorificar o Pai, a primeira parte ali é adorar o Pai, depois é se submeter à sua vontade e assim por diante, né, irmãos? Eu vou trazer uma hora um estudo aqui, eu tenho um estudo preparadinho sobre isso aí, vou trazer uma hora para você ver também, né? Que oração, irmãos, quanto mais nós soubermos sobre oração, melhor é. Eu não sei muita coisa não, irmãos, mas o que eu sei eu vou trazer para você, tá? De petição, né? Então nós podemos estar fazendo a petição, um pedido, pedindo para Deus alguma coisa, né? Mateus 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, irmãos, vamos pedir, vamos ser dependentes do Pai. Nós temos que ser dependentes do Pai, nós não sabemos o futuro ali na frente. Ele sabe. Então vamos ser dependentes dele, vamos pedir. Outro tipo de oração, irmãos, é intercessão. Vamos orar, vamos interceder uns pelos outros. Tiago 5,16 diz assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E ele conclui dizendo: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então veja bem, irmãos, vamos interceder uns pelos outros. Se você percebeu que o irmão está em pecado, não aponta o dedo para ele, aponta para o Pai. Pai, ó, esse irmão aqui está em pecado, Pai. Ajuda ele, tem misericórdia dele, Senhor. Porque você quer misericórdia para você quando você erra? Eu quero para mim quando eu erro. Ah, se eu quero para mim quando eu erro, eu tenho que querer para o outro quando o outro erra também. Nós estamos acusando muito, irmãos, e orando pouco, intercedendo pouco. Vamos interceder, irmãos, Deus muda. Deus muda. De intercessão e oração com imposição de mãos, né? Aliás, a imposição de mãos
necessariamente ela não precisa vir, né, com a oração ali, né? Necessariamente não precisa vir, porque Jesus disse assim, ó, em Marcos 16, 18, ele disse o seguinte: pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Jesus não disse assim, não, aquele que impor as mãos sobre os enfermos e fizer esta ou aquela oração, ou disser isso ou aquilo, não. Ele não disse nada disso. Ele só disse que se eu impuser as mãos sobre o enfermo, ele vai ficar curado. Então não preciso nem orar, irmãos. Mas eu preciso estar em comunhão com o Pai para fazer isso. Veja bem aqui, irmãos. No capítulo 5, versículo 23 de Marcos, diz assim, ó, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então, irmãos, vamos orar com imposição de mãos também. Outro jeito de se orar, irmãos, é aí por enfermos, né? Por endemoniados, por enfermos, é com unção com óleo. É com unção com óleo. É outro jeito de se orar. Em Marcos 6,13 diz assim, ó, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, irmãos, vamos orar também ungindo as pessoas com óleo. Em Tiago 5,14 diz assim, ó, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Ungindo, vamos orar ungindo. E diz o que depois adiante, irmãos? Que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Irmãos. Então, vamos orar também com unção com óleo, né? E tem um tipo de oração aqui, irmãos. Tem um jeito de se orar que eu até há um tempo atrás eu li um livro, não me lembro, parece que era do Kenneth Hagin, se não me engano era dele. Ele contava uma história, irmãos, nesse livro, de um irmão numa determinada igreja lá. Tudo quanto era pastor que vinha lá fazer uma campanha, ele chegava no pastor e perguntava se o pastor acreditava em toda a Bíblia. Uns já brigavam com eles, outros já, né? E aí ele se afastava. Não falava mais nada. Até que um dia chegou, né, o autor desse livro lá, que eu não acho que é o Kenneth Hagin, e chegou lá e perguntou, né, no final do culto ele chegou assim e perguntou, pastor, o senhor acredita em toda a Bíblia? Sim, irmão, eu acredito em toda a Bíblia. Tudo que a Bíblia diz eu acredito. Agora eu achei um que realmente vai concordar comigo. O pastor ficou olhando para ele, né? Aí ele pediu assim, pastor, vem cá, vamos fazer então uma oração. Aí ele pegou, se abraçou no pastor e ele orou, ele mesmo orou, o pastor não sabia do que se tratava, né? Ficou quieto, né? Só disse o amém no final, né? Concordando. Bom, peraí, antes dele fazer a oração, ele disse, então o senhor acredita em Mateus 18, 19? E o pastor disse que sim, eu acredito, irmão, eu acredito em toda a Bíblia, por que não vou acreditar em Mateus 18, 19? Eu acredito, sim. E foi aí então que ele foi fazer a chamada oração em concordância. E aí ele se abraçou no pastor e disse assim,
Ó, Senhor, em nome de Jesus aqui, ó, eu e o pastor aqui, nós concordamos que amanhã meu compadre fulano vai estar aqui, ele, sua esposa e seus filhos, e vão aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém. E o pastor respondeu, amém. Foi a oração dele. No outro dia, quando o pastor chegou, né, para fazer a campanha de novo, terminou o culto lá, ele bem alegre, bem faceiro, né? Pastor, eu quero lhe apresentar aqui, ó. Esse aqui que nós oramos por ele ontem, ó. Tá ele aqui, tá a esposa dele aqui, tá os filhos dele aqui. Esse aqui é o filho mais velho, esse aqui tá, né? E, ó, eles aceitaram Jesus bem como nós concordamos em oração ontem. Então, irmão, Mateus 16, 19, aliás, 18, 19, Mateus 18, 19 diz assim, também vos digo que se dois dentre vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Irmão, você que é casado, sua esposa, seu esposo, concorde em oração. Tem um projeto para a família, os dois concordem em oração. Senhor, nós concordamos que nós vamos reformar a casa aqui assim, 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 e te pedimos que tu nos dê o material, nos dê a condição financeira para nós fazer isso, Senhor. E Deus vai fazer, irmãos. Deus vai fazer. Tá? Também, irmãos, tem aquela oração que é seguida de jejum. É juntamente com o jejum, né? Nós vemos esse tipo de oração aí, ó, quando os discípulos, atendendo ao Espírito Santo, separaram a Paulo e Silas, né, e os mandaram para a primeira viagem missionária. E então, eles, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 3, diz assim, ó, então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui está outro exemplo também de oração com imposição de mãos, irmãos. Tá? Então, veja bem, eles jejuaram, eles estavam jejuando, orando, e ainda impuseram as mãos sobre eles. Eles fizeram dois tipos de oração, né? A oração com jejum e imposição de mãos. E vamos orar, irmãos, não vamos desistir. Vamos estar sempre orando, sempre buscando a Deus, sempre buscando ao Pai. É importantíssimo, irmãos, a gente estar buscando a Deus. Para nós concluir, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos orar, vamos buscar a Deus mais e mais, em o nome do Senhor Jesus.